Não existe ninguém que tenha um cachorro em casa que não tenha precisado medicar esse cão e já não tenha passado por uma sobrecarga no fígado do cão. Todas as pessoas que já deram medicamentos, muitas vezes medicamentos por muito tempo para um cachorro, já tiveram algum tipo de diagnóstico de que o cachorro deve estar com o fígado sobrecarregado. Até mesmo nós passamos por isso muitas vezes. E uma das coisas que as pessoas mais me pedem por aqui é dicas naturais, produtos naturais que possam ajudar a recuperação da saúde do cão, que possa ajudar na cura dos cães. Será que eu posso utilizar medicamentos naturais para tudo? Será que sempre existe algum tipo de planta, algum tipo de erva, algum tipo de produto que eu possa fazer um chá e esse chá possa ajudar meu cão a resolver problemas de saúde, doenças? Pois é isso que eu vou explicar para vocês hoje, de tanto que vocês me pediram. Inclusive, aqui no nosso canal a gente tem um site, que é o nosso site dicadoveterinário.com, convido vocês para acessá-lo. Você acessando lá tem um botãozinho escrito cadastro grátis, você pode se cadastrar e entrar no nosso canal de WhatsApp para receber os links das lives que a gente faz aqui diariamente, tá? Essa aqui é uma das lives que a gente faz todos os dias pela manhã. À noite, geralmente, também fazemos uma outra live todos os dias. Isso já acontece já há alguns anos. Então, aqui no nosso canal do YouTube, se você não segue a gente no YouTube ainda, siga a gente, Dr. Arthur, Dica do Veterinário no YouTube, se inscreva e ative o sininho para você receber as notificações. São mais de 3.500 vídeos com temas que vocês me pedem. No nosso site, dicadoveterinário.com, você vai poder também pedir, mandar sua dúvida, sua pergunta ou sugestão de tema para que eu possa vir aqui fazer uma live. Todos os dias, os temas das aulas que a gente faz aqui vêm das perguntas e dúvidas que vocês nos enviam por lá. Como esse aqui é um trabalho gratuito, eu sempre peço ajuda e colaboração de vocês, apoio de vocês. Se vocês puderem dar o seu joinha, dar seu like, se vocês puderem comentar aqui embaixo de que cidade vocês me assistem, adoro sempre saber e ler a cidade de vocês. E, claro, quero saber aqui quem está ao vivo comigo, se é a sua primeira vez aqui comigo, digita aí 1111 se é a sua primeira vez, tá? Eu sempre dou muita atenção, muito foco em tentar orientar as pessoas que estão me conhecendo agora, porque existem algumas introduções que eu preciso explicar para as pessoas para que elas não usem os produtos de forma incorreta, tá? Mesmo produtos naturais e grande parte das dicas que eu dou para vocês aqui, é importante que você tenha uma noção básica de como está a saúde do seu cão, que você tenha uma noção básica de como usar grande parte desses produtos, tá? A gente tem aqui no nosso canal o nosso Clube Dica do Veterinário, né, que é um espaço pago, é o espaço dos alunos, que tem acesso a mais de 20 cursos. São cursos para donos de cães, aulas como esta, bem explicativas, bem didáticas, bem passo a passo, onde eu ensino coisas básicas que todo dono de cão deveria saber. Por exemplo, como avaliar a saúde do seu cão, saber se o seu cão tem anemia, saber se o seu cão tem dor, saber se a temperatura correta do seu cão, avaliação realmente abdominal de um cão, saber se o seu cão tem sinais de problemas hepáticos, problemas renais. Todos esses sinais eu ensino para os nossos alunos lá, inclusive quem é aluno do nosso Clube Dica do Veterinário tem acesso também ao suporte comigo. Eles têm acesso a uma planilha para poder pedir vídeos personalizados e mandar os casos dos seus cães para que eu possa ajudá-los, tá? Então acesse o site para vocês assinarem nosso clube se tiverem interesse. E mesmo as plantas podem ter efeitos colaterais e eu ensino mais detalhes sobre isso para os nossos alunos no nosso Clube Dica do Veterinário, nosso clube fechado, beleza? Tem alguém que já me assiste, já me acompanha por aqui, digita aí 22222, se é a sua primeira vez, digita 111. Essa live, essa aula vai durar em torno de 20 minutinhos e sempre que eu termino uma aula ao vivo, para quem assiste ao vivo comigo, no final da aula eu abro para responder as dúvidas e perguntas de vocês. Então, fiquem comigo até o final. Preciso do apoio e participação de todos por aqui, tá bom? Vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre uma planta, uma erva, que é considerada uma erva daninha. Existem algumas pessoas que já utilizam, algumas pessoas que conhecem, sabem inclusive identificar, né, várias plantas que existem no nosso dia a dia que às vezes passam despercebidas. E temos algumas pessoas que ainda não conhecem, estão aos poucos acostumando e aprendendo na identificação de algumas plantas e saber que existe um grande poder oculto nas plantas. Eu falo muito aqui nos nossos vídeos
que a maior parte dos medicamentos que você encontra na farmácia, que você encontra no pet shop, grande parte dos princípios ativos, sempre aprenda a analisar os medicamentos ou ver os medicamentos pelo princípio ativo. Até desconfie um pouco quando, às vezes, o médico, ou mesmo um veterinário, ele foca muito sobre um produto, falando o nome comercial. Sempre busque entender e saber qual é o princípio ativo desse produto, se todos os produtos que têm aquele princípio ativo são bons ou não, marcas, laboratórios, porque nós vivemos num mundo onde muitas vezes existem algumas divergências, né, no sentido de interesses alheios que acabam por falsificar alguns medicamentos, alguns laboratórios que não funcionam tão bem, e todos esses laboratórios, todos os medicamentos que se encontram no pet shop e na agropecuária, eles possuem um medicamento com um princípio ativo. Esse princípio ativo, muitas vezes, ele é copiado ou extraído de uma planta, de um produto da natureza. Então, na natureza, a gente vai conseguir encontrar a cura para a maior parte dos problemas de saúde que nós possamos ter, ou, no meu caso, que os animais possam apresentar. E eu gosto muito de utilizar as plantas para ajudar os meus pacientes, os animais doentes, tá? Como eu não atendo mais presencialmente, não sou mais um veterinário ativo que vai para uma clínica veterinária e atende lá tal os animais, hoje eu trabalho apenas no sentido educacional e orientativo, né? Eu faço consultorias para donos de cães que têm seu caso complexo, problema sério de saúde e queiram ajuda, queiram me mandar fotos, vídeos ou exames do animal. Eu faço sim as consultorias online pelo WhatsApp, atendo pessoas do mundo todo, né? Ajudando principalmente casos complexos e difíceis, pessoas que já foram para veterinário, pessoas que já foram para especialistas, já gastaram muito dinheiro, já tentaram de tudo e ainda não conseguiram resultado. Eu consigo aliar os tratamentos convencionais, os medicamentos normais prescritos pelos veterinários, com algumas alternativas naturais. Não que a gente substitua, mas muitas vezes a gente pode potencializar ou mesmo preparar o cão de uma forma com que ele receba o medicamento da farmácia de uma forma mais assertiva. Muitos dos casos que eu atendo são por pessoas que não prepararam os seus cães para receber o medicamento, né? Estou falando sobre isso porque o produto que a gente vai falar hoje é o picão preto, que é uma erva daninha, é considerado uma praga, né? uma erva daninha em várias regiões do Brasil, muitas vezes nasce até mesmo na calçada, em qualquer canto, qualquer mato você vai encontrar o picão preto. Aquelas sementinhas que vão grudando, né? Parece um alfinete grudando na nossa roupa onde você anda no mato e tudo mais, né? Eu moro no sítio, é claro que a gente encontra muito isso em todos os lugares. E ela tem um grande poder para o fígado. E por isso eu fiz essa introdução, porque grande parte dos tratamentos que a gente faz para um cão, a gente olha, meu cachorro está doente. Então muitas vezes o veterinário faz o quê? Faça um exame, tá com um problema, tô com uma doença e vou tomar um remédio. Toma a receita aqui, vai tomar esse remédio, esse remédio, esse remédio. E muitas vezes o profissional ele prescreve vários medicamentos para o seu cão, sem entender ou sem te perguntar muitas informações sobre você, sobre a sua rotina, sobre o seu cão. E aí você só vai na agropecuária, paga caro aquele monte de remédio, você chega em casa e começa a seguir. 2 comprimidos de manhã, 2 à tarde, 1 na hora do almoço, 1 à noite, esse é para proteger o estômago, esse é para proteger o fígado, esse é para antibiótico, esse é um anti-inflamatório, esse é para tirar dor. E quando você vê, você está dando 5, 6, 7 medicamentos para o seu cachorro. E aí eu te digo, será que isso dá futuro? Claro, muitos casos acaba dando certo e acaba resolvendo, mas grande parte dos casos são animais que saem com aquela receita enorme, com aquele monte de medicamento, e o animal não melhora, ao contrário, o animal piora, porque eu te digo, faz bem você tomar um monte de remédio? Como que você, quando a gente vai envelhecendo, como que a gente começa a perceber que a gente está passando do ponto? Quando a gente começa a tomar muitos remédios, quando começa a ficar frequente, constante tomar remédio. Não, quase todo dia eu tomo um remédio, quase todo dia eu tomo um anti-inflamatório. Daqui deu uma dor, aqui lá deu outra dor, aqui não sei o que, fui no médico para isso, fui no médico para aquilo. Ou seja, quando eu começo a ter que passar por vários médicos, quando eu começo a ter que tomar muito remédio, começo a precisar de ajuda para levantar, é sinal que tem alguma coisa errada. Porque mais remédios não é sinal de mais saúde. Ao contrário, menos remédios é sinal de mais saúde. E muitas vezes quando eu chego em casa, meu cão doente, e eu quero medicá-lo, fui no veterinário, fiz os exames, recebi o diagnóstico, recebi a receita e vou curar meu cão, chegar e dar aquele monte de remédio talvez não seja a melhor escolha. Eu tenho um método que eu criei, eu desenvolvi, são mais de 15 anos de profissão,
Eu desenvolvi um método que é o método chamado Restaura-Cão, onde a gente restaura a saúde do cão. E para a aplicação do método, ou para a utilização deste método para tratar os animais com várias doenças, o que a gente precisa? A gente precisa primeiro preparar o cão para receber o medicamento. Ao invés de eu só chegar com o remédio, o antibiótico, anti-inflamatório, chegar e dando o remédio para o cachorro, eu tenho primeiro que preparar o meu cão para receber o medicamento, de forma com que eu melhore a saúde básica do meu cão, melhore o sistema imunológico do meu cão, hidrate melhor o meu cão, para que meu cão estando minimamente bem equilibrado, agora sim eu poderei fazer um tratamento medicamentoso, um tratamento com os medicamentos de forma mais pesada, de forma mais incisiva. Porque muitas vezes os tratamentos que você vai fazer é um tratamento longo, é um tratamento duradouro. E o que acontece com o seu corpo quando você começa a tomar medicamento todo dia, medicamento por longos períodos? O seu estômago começa a ficar irritado, o estômago começa a ficar ruim, o cachorro começa a vomitar, muitos cães começam a diminuir a alimentação, não quer comer. Mas ele estava comendo, ele estava bem. Pois é, mas depois que começou o tratamento, o cachorro começou a parar de comer. Depois que começou o tratamento, o cachorro começou a ficar com dor. Depois que começou o tratamento, o cachorro começou a vomitar. Por quê? Irritação do estômago, sobrecarga do fígado. Porque quem vai metabolizar todos os medicamentos que você der para o seu cachorro, mesmo lá o antipulga, o pessoal que gosta dos antipulgas em comprimido, o pessoal que gosta de dar vermífugo à torta e direita, o pessoal que por causa de uma coceira no cachorro, a pessoa quer dar um comprimido anticoceiro, um comprimido antialérgico. Muitas vezes as pessoas querem tratar as doenças com comprimidos, com remédios. E claro que todo medicamento, ele é considerado uma droga e é metabolizado pelo fígado. Então, quanto mais remédios eu der, quanto mais tempo eu der, mais sobrecarga vai ter o fígado. E não engane-se achando que é só medicamentos, antibióticos, anti-inflamatórios. Não. Vitaminas, que muitas pessoas gostam, eu dou vitamina, eu coloco um pozinho na ração, eu misturo não sei o quê, eu dou uma cápsula de não sei o quê. As vitaminas também vão ser metabolizadas pelo fígado. E aí eu te digo, o seu cão tem necessidade daquela vitamina? Muitos casos que eu atendo, né? Como eu atendo vários casos todos os dias, eu vejo muitas pessoas dando vitaminas desnecessariamente. O cão, se você já dá uma alimentação equilibrada para o seu cão, uma alimentação balanceada, que está dentro dos três componentes base da alimentação do cão, existe uma regulação. A gente tem aulas lá no canal explicando para vocês, né, os 3 componentes básicos da alimentação do cão, onde você precisa ter o equilíbrio entre esses 3 componentes na alimentação do seu cão. Se essa alimentação estiver desequilibrada, muito provavelmente o seu cão vai precisar realmente de algum suplemento, algum tipo de vitamina. Agora, se essa alimentação já está equilibrada, não precisaria de vitaminas e suplementos. E aí você dando algo a mais, você está dando um motivo a mais para o fígado trabalhar e ficar sobrecarregado, o que pode acabar levando a problemas mais sérios no futuro. Então, quando a pessoa vai com um cachorro e recebe uma receita com vários medicamentos, você está dando vários medicamentos, por mais que sejam algumas vitaminas, alguns suplementos, você está sobrecarregando, forçando o estômago e o fígado, intestinos desse cão, a metabolizar e absorver um novo princípio ativo. Ele tem que reagir àquele nova exposição. Vocês concordam comigo ou não? Quem está comigo aqui? Digita aí 33333. Quem está entendendo isso? Porque agora eu vou começar a falar sobre a planta, vou começar a falar como você usa, como você prepara. E é importante que você entenda para você não sair usando à toa, usando a torta direita, ou mesmo você abandonando um tratamento que está funcionando com o seu cão, ou que poderia funcionar, sem você entender esse contexto, tá? Eu sei que às vezes a primeira impressão é meio difícil a gente compreender, mas por isso eu recomendo, assistam os nossos outros vídeos, quem puder entrar no nosso clube, que eu consigo estar do seu lado, consigo te apoiar, consigo te dar um passo a passo mais detalhado e tirar suas dúvidas para você. O meu foco aqui é ajudar você a melhorar a qualidade de vida do seu cão, tá? Tanto quanto as pessoas que me contratam para fazer as consultorias online, são quadros difíceis e quadros complexos. Muitos pacientes que receberam um diagnóstico. Não, essa doença não tem cura. Não, seu cão vai ser sempre alérgico. Seu cão vai ter sempre essa doença. Nunca vai curar. Você vai ter que dar esse remédio pro resto da vida. Eu não concordo com isso. E é por isso que eu ajudo essas pessoas a entenderem o equilíbrio da vida do seu cão, reforçando os pilares básicos da saúde para que esse cão dependa menos do remédio externo. Não que ele vá ficar livre, mas ele depende menos. Se eu souber como funciona o organismo dele, e eu souber como usar as plantas para melhorar esse organismo, ele vai ter uma melhor absorção, melhor utilização dos medicamentos que o veterinário prescrever, tá? É com isso que eu trabalho. Hoje vamos falar sobre o picão preto. E
é considerado realmente uma erva daninha, cresce nos jardins em todos os lugares, e ele tem propriedades que a gente nem imagina, tá? O picão preto, ele tem aquela folha serrilhada, né? Uma folha mais serrilhada, ele tem aquela florzinha amarela, né? Alguns lugares, algumas espécies, ela fica com a florzinha mais branca, esbranquiçada. Quando ela seca, ela acaba ficando aquelas pontinhas, parecendo várias agulhinhas pretas. Você passou, ele acaba grudando na nossa roupa, e é a semente que acaba por a gente levar nos lugares, vai nascer em outro lugar. Então a gente tira de um lugar, passa na roupa, nasce no outro, nasce no outro, nasce no outro. Algumas regiões, inclusive no Brasil, eles chamam até de carrapicho também, o picão também, algumas pessoas também chamam de carrapicho, tá? Inclusive comenta aqui embaixo se você conhece o picão preto. Quem aqui conhece? Ou melhor, quem não conhece, né? Vamos lá, comenta aqui embaixo. Conheço. E se tem muito na sua região, comenta aí, tá? E se você também chama de picão preto ou não, você também chama de carrapicho, participa comigo para mim entender, porque quanto mais vocês participam e comentam, mais eu sei que eu aprendo também da cultura de vocês. E muitas pessoas sugerem os temas dos vídeos, e é com base neles que eu vou estudando, vou vendo coisas diferentes que vocês me dizem, vou estudar mais sobre isso e vou fazer novas aulas para tentar ajudar a todos vocês, tá bom? Beleza. Então, uma propriedade principal é quando a gente tem um fígado sobrecarregado, a gente tem basicamente duas enzimas no fígado, que são fatores bioquímicos que a gente consegue identificar que o animal tem problema no fígado ou não, tá? Primeira é vocês já devem ter ouvido falar, ALT e FA. São duas denominações que você vai olhar no exame do seu cão para saber se o fígado está bom ou o fígado não está bom. Quando o veterinário coleta sangue do seu cão, ele fala, vou fazer alguns exames, vou fazer o hemograma, vocês já conhecem e entendem, inclusive para quem está no nosso clube, eu ensino vocês a interpretarem, a entenderem o exame do seu cão, né? Para quem está no nosso clube Dica do Veterinário, tem aulas lá explicando como observar e entender o exame do seu cão, para você saber se está certo, se está errado, o que está certo e quais as medidas a serem feitas para cada um dos casos. E quando a gente faz o hemograma, vai mostrar células brancas e vermelhas. Quando a gente faz os exames bioquímicos, o perfil hepático, o panorama hepático, avaliações hepáticas, cada laboratório chama de uma forma, você vai ver lá ALT, ALT e FA. São dois, as letrinhas vão estar lá, cada um com o seu nível, e vão falar, tá fora do normal, acima do normal, abaixo do normal. Um cão que está com o fígado sobrecarregado, estes números vão estar altos. Alta AFA e alta ALT, tá? Eu não vou entrar no mérito de explicar especificamente cada uma delas, o que é, como faz, tudo mais, porque não é o intuito do vídeo, né? O intuito aqui é ensinar vocês o básico, o que vocês precisam saber. Qualquer dono de cão precisa saber, tá? Não é aula para veterinário, é aula para donos de cães entenderem o seu cão. Esse é meu objetivo. Você sair dessa aula e falar, puxa, eu sei como cuidar do meu cão. Ponto. Então, esses dois níveis, ALT e FA, estão altos, sinal que o fígado do seu cão está sobrecarregado. Se o fígado está sobrecarregado, ele precisa de uma ajuda para que ele possa eliminar essas toxinas. Grande parte das vezes, o fígado sobrecarregado ele está cheio de toxinas. É tanta toxina para ele metabolizar, é tanta coisa para ele trabalhar, tanta coisa para ele fazer, que ele não dá conta. Ele começa a falar, meu, não estou dando conta. E quando esse fígado começa a não dar conta, acabam acumulando toxinas no seu corpo. É mais ou menos você vai num restaurante que não tem garçom. Aí a pessoa vai lá, senta, come, né? Aí aquele monte de mesa, tudo para atender, um monte de gente querendo comer, aquele monte de prato, quem terminou de comer fica o prato em cima da mesa, ninguém tira, ninguém atende as mesas, sabe aquela bagunça? É mais ou menos isso. É o que começa a acontecer com um restaurante lotado, com mais pessoas do que o lugar tem capacidade de atender, né? Você tem uma equipe de funcionários para atender aquela turma. Quando você chega, pega o pessoal que vai viajar final de ano, vai nos lugares, meu, tá tudo abarrotado, e aí? É mais ou menos o que acontece com o fígado do seu cão. É tanto remédio, é tanto medicamento, é tanta vitamina, é tanto produto e alimentação, mistura franguinho na ração e coloca não sei o que no outro, e tanta coisa para tentar deixar o cachorro forte, que você sobrecarrega o cão, o fígado do cão, a ponto dele não conseguir fazer a função dele, tá? O picão preto tem esse grande poder de ajudar o fígado e reduzir os índices de FA e ALT no exame de sangue do seu cão. Ele ajuda muito nisso. Eu fiz uma live recente falando sobre o boldo, que inclusive também tem grandes poderes
pro fígado do cão e pro estômago, né? Até mais pro estômago do que pro fígado. O picão preto ele é mais voltado pro fígado do que pro estômago, mas ele também ajuda na secreção gástrica, ajuda também para cães com gastrite ou desconforto gástrico, tá? Quando o cão está com o fígado muito sobrecarregado, um sintoma comum que as pessoas notam é o olho começa a ficar amarelo, a mucosa começa a ficar amarela, a gengiva do cão começa a ficar amarela, a pele do cão fica amarela, que na linguagem técnica veterinária a gente chama de icterícia. Cães com leptospirose, por exemplo, cães que estão com um quadro de degeneração no fígado muito intenso, começam a ficar todo amarelo. Alguém já viu um cachorro amarelo aqui? Digita aí 4444 para mim. Quem já viu um cachorro doente a ponto de ficar todo amarelo, né? Ou mesmo uma pessoa, né? Uma pessoa realmente com leptospirose, por exemplo, né? Uma hepatite severa, pode chegar ao ponto de o animal começar a ficar com essa icterícia, a pelagem, a coloração toda amarelada, tá? O picão preto é muito utilizado em casos como esse, tá? É muito utilizado em casos como esse, tá? Então, um outro grande poder que ele vai ter. Como ele ajuda no fígado, muitas pessoas me pedem ajuda sobre problemas de coceira, problemas de pele, dermatite nos cães. Comenta aqui embaixo, digita 5555, se você também tem um cão com dermatite, se você também tem, já passou por problemas com dermatite no seu cão, coceira e alergias, recebeu o diagnóstico de alergias no seu cão. O que poucas pessoas sabem é que a pele, ela está também ligada ao fígado. Porque o fígado, como eu falei, ele elimina as toxinas do corpo. A pele, ela é a primeira barreira do nosso corpo. A gente tem a nossa barreira cutânea, que é a nossa proteção. A primeira proteção do corpo é a pele. O fígado é quem elimina as toxinas. Tudo que você come vai ser metabolizado, a parte boa vai ser absorvida e a parte ruim tem que ser eliminada, né? Vai ser eliminada através da urina e das fezes, né? Além do suor, né? E outras secreções. Se o fígado está sobrecarregado, claro que ele não vai conseguir manter o sistema imunológico bom, não vai conseguir manter as toxinas longe do corpo. E se seu cão tem muitas toxinas, se seu cão tem o fígado sobrecarregado, a pele vai ficar de lado, porque se ele está tendo trabalho para metabolizar os órgãos básicos, quais são os órgãos básicos, os órgãos fundamentais do seu cão? Coração e pulmão, todo mundo conhece, coração e pulmão, você respira e o seu coração bate bombeando sangue para todo o seu corpo, 2 órgãos fundamentais, vitais, e na cavidade abdominal, rins e fígado. Todo mundo entende que o rim e o fígado trabalham juntos para eliminar as toxinas do corpo. Tudo que você come, tudo que você bebe, depende de um fígado e rim bons para ter nutrientes, inclusive para o coração bater, para o pulmão funcionar. Se o fígado e o rim estão ruins, todo o resto do corpo vai degringolar, não vai funcionar corretamente, inclusive a pele. Muitos dos problemas de coceira dos cães, quadros alérgicos e baixa imunológica dos animais começa por conta de uma sobrecarga no fígado. Então, quando eu falo para vocês que o picão preto ajuda para cães com alergia, não quer dizer que ele vai curar a pele, mas ele ajuda o fígado do cão a eliminar as toxinas, e se o fígado funcionar melhor, os quadros alérgicos também tendem a melhorar, porque quando o seu cão toma uma picada de inseto, quando você, seu animal teve alergia a um medicamento, alergia a alguma coisa no ambiente, o fígado é que vai ter que trabalhar para eliminar aquela toxina e ativar o sistema imunológico para você poder fazer a correção do problema. Então, a gente consegue utilizar o picão preto também em casos de dermatite e alergias neste sentido, tá? Não que ele vá agir diretamente na pele, não. Mas ele ajuda a eliminar as toxinas do nosso corpo, que são os agressores que acabam levando um cão a ter coceiras, dermatites ou mesmo quadros de intoxicação e até mesmo os tumores e cânceres. Começam com acúmulo excessivo de alimentação desbalanceada, que sobrecarrega o fígado, que trabalha sobrecarregado, que não elimina as toxinas, e aí começa a ter um problema atrás do outro. Sabe aquele cobertor curto, você resolve um problema, aparece outro? O picão preto ajuda o fígado em si, e por isso outros problemas acabam sendo, parece que melhorou, parece que o cão melhorou depois que eu comecei a dar picão preto, parece que a pele melhorou. Por quê? Porque ele agiu na raiz do problema, e é isso que eu ensino para vocês todos os dias. No nosso clube, a gente tem várias aulas explicando passo a passo como você fazer isso, como você identificar a causa de coceira, tipo de pelo, tipo de banho. A gente tem várias aulas mais profundas explicando sobre isso, tá? No Clube Dica do Veterinário.
Eu quero ser bem sucinto aqui para vocês entenderem, tá? Que é isso a busca que a gente tem que ter todos os dias. Resolver a raiz do problema. Meu cachorro tá coçando, mas qual é a raiz do problema? Meu cachorro tá vomitando, mas qual é a raiz do problema? Meu cachorro tá com diarreia, mas qual é a raiz do problema? Em vez de você sair procurando um remédio pro cachorro, entenda qual é a raiz do problema. Encontrou a raiz do problema, você consegue resolver o problema, tá? Então, outra função do picão preto, ele tem uma leve ação diurética. Então, ele ajuda também ao rim filtrar e eliminar mais as toxinas, tá? Então, ele aumenta a função do rim para a eliminação das toxinas. Então, ele uma pequena ação no rim, é bem pequenininho a ação diurética do picão preto. A função principal é no fígado, tá bom? Mas ele ajuda também nesse sentido, eliminando as toxinas, tá? E como eu falei, casos de cães com falta de apetite, casos de cães com gastrite, o estômago irritado, ele também ajuda, tá, a melhorar a mucosa gástrica desse cão, tá? Eu leio muito, eu busco muitos artigos, muitos vídeos para poder trazer formas diferentes de trazer esse conteúdo para vocês, e por isso eu preciso da ajuda de vocês. Quando vocês dão seus coraçõezinhos, quando vocês dão seu joinha, vocês compartilham esse conteúdo para mais pessoas, tá? Assim vocês me ajudam e me apoiam, tá bom? E quem quiser falar comigo, tem o nosso WhatsApp no nosso site, ou na descrição, na bio do nosso canal, caso vocês tenham interesse em fazer uma análise de caso comigo. A gente tem um livro também, para quem gosta das plantas, para quem gosta dos produtos naturais, eu tenho um livro de plantas para cães. Todas as plantas que podem ser utilizadas para cães. A gente lançou essa primeira versão no ano passado, janeiro do ano passado. Eu estou em andamento escrevendo a segunda versão, então, inclusive porque eu estou dando essa aula para vocês, falei do boldo, falei do picão preto, falei do alecrim, que são plantas que vão entrar na segunda versão agora do livro. Quem comprar a primeira vai ganhar a segunda versão assim que ela estiver pronto, tá? Vamos ver se até o final do ano eu consigo terminá-la e enviar para você. Quem quiser adquirir o nosso livro também está no nosso site, dicadoveterinário.com. Acessou o site, tem lá os nossos livros para você poder aprender a usar as plantas da forma correta, com dosagens, forma de utilização e tal, tá bom? Podemos utilizar o picão preto também juntamente com a alcachofra, juntamente com o cardo mariano, juntamente com o própolis e até mesmo com o boldo, tá? São outros produtos naturais que a gente pode potencializar a ação e o efeito do picão preto, tá? Outras plantas. No livro tá tudo detalhado com mais explicações sobre isso, tá? Para mim não me alongar aqui na nossa live. Em vários artigos, eu encontrei vários artigos que não contraindicam o picão preto em nenhum dos casos, mas eu encontrei alguns artigos que contraindicam o uso do picão preto para gestantes, lactantes ou mesmo cães diabéticos. Então eu faço essa ressalva, tá? Eu nunca utilizei para testar na prática e dizer para vocês, por isso eu não vou contraindicar, mas com cautela, se quiser usar uma cadela que está gestante, cadela lactante, ou mesmo um cão diabético, tá? Evite um pouco, diminua a dose, avalia, porque existem relatos de problemas, tá? Não foram todos os livros que eu encontrei, não foram todas as fontes que eu encontrei esse relato de atenção, mas é bom repassar a vocês, tá bom? Quem gostou da nossa live até agora, digita aí 10, 10, 10, 10, 10. Vocês vão me perguntar a dosagem. A dosagem não é pequena, é uma dosagem um tanto quanto alta. A quantidade do chá também é pequena que a gente vai fazer, então, assim, a gente vai pegar em torno de 1 a 2 folhas do picão preto, a gente meio que corta ela ou com a tesoura ou com a mão mesmo, você rasga a folha, um copo de 200 ml de água, tá? Ferveu a água, colocou o picão preto, deixa lá descansar uns 10 minutos com o copo abafado para ele poder agir e soltar o princípio ativo na água. Dessa água, desse chá, você não pode guardar, não guarde esse chá. É um chá para você fazer e utilizar no dia, tá? No dia você pode utilizar, mas não guarde para o dia anterior, tá? Existem também relatos de oxidação deste chá depois de 24 horas, tá? Falam 18, 20, tá? Essa média, tá bom? Então, o ideal seria usar o chá no mesmo dia. Faz o chá, o que você vai usar no dia, pode fazer e faz o chá, deixa esfriar, esfriou, você vai fornecer o chá frio para o seu cão, tá? Deixa agir pelo menos 10 a 15 minutos a planta ali, coou, vai usar o chá. 10 ml para cada 10 quilos, tá? Você pode usar para medir uma seringa, tá? 10 ml. Então, a grosso modo, 1 ml por quilo para o seu cão de manhã e à noite, tá? 2 vezes por dia você pode utilizar esse chá para o seu cão.
A gente utiliza um período médio aí de 10 dias, né, inicialmente, não menos do que 10 dias seguidos, para poder fazer ação no fígado, né? A gente não fazer menos de 10 dias, é no mínimo 10 dias. Em alguns casos a gente pode extrapolar e fazer 20, 30 dias seguidos, faz uma pausa de 10 dias e de novo pode recomeçar se for um caso crônico. Atendo vários animais com doença do carrapato, que estão tomando andoxicilina há muito tempo, o fígado extremamente sobrecarregado e tende a ajudar muito, tá? Posso associá-lo com o cardo mariano, que é outro produto também que as pessoas utilizam muito, né? Para função hepática. Em caso de intoxicação, ou mesmo um caso mais sério de um cão com gastrite aguda, já está com uma úlcera gástrica, posso associar o boldo também e outras plantas que a gente tem também no nosso livro lá explicando para vocês, tá bom? Acho que eu falei tudo para vocês. Tudo bem? Então espero que vocês possam fazer uso e ter benefícios com o cão de vocês. Quem gostou da nossa live, digita 10, 10, 10, 10. Quem puder compartilhar, agradeço. Quem puder dar o joinha, agradeço ainda mais. Todos os dias de manhã, todos os dias à noite a gente tem aula no nosso site dicadoveterinário.com, tudo minúsculo, tudo junto. Você acessa o nosso clube Dica do Veterinário, tem um botãozinho para você enviar sua dúvida grátis, tem um botãozinho para você se cadastrar e entrar no nosso canal de WhatsApp e tem também o nosso botãozinho para consultoria online, caso você queira falar comigo pelo WhatsApp, mandar fotos, vídeos, exames, ter uma segunda opinião. Atendo todos os dias, é sábados, é domingos, é feriados, à noite muitas vezes. Eu atendo muitas pessoas de fora do Brasil, inclusive obrigado pessoal de Portugal, obrigado pessoal da Nigéria, pessoal da Europa em geral, que fala o português de Portugal, acaba assistindo muito as nossas lives e eu recebo um grande volume de atendimentos lá. Tenho clientes em várias partes da Europa, França, Alemanha, Irlanda, o Luxemburgo, mesmo Portugal atendo várias pessoas, tá? Outros continentes, né? A Austrália atendo muita gente, Estados Unidos, a maior parte são brasileiros que moram nos Estados Unidos, tá? Mas o mundo inteiro, pessoas que falam português, ou o português de Portugal, ou mesmo português brasileiro, brasileiros que estão morando fora, acabam acessando e por mais que a gente ache, né, ou a gente fala, nossa, o veterinário no Brasil é muito caro, o veterinário é muito caro, os remédios são muito caros. Gente, quando eu ouço os relatos das pessoas que moram fora, você começa a ver que não é bem assim. Lá fora, a medicina veterinária é muito mais cara, né? E tanto por isso que essas pessoas me contratam, porque é muito caro a pessoa, cada dúvida, ir lá contratar o veterinário para tirar dúvida. É muito caro conversar com o veterinário para tirar uma dúvida, para ter uma orientação. E parece que lá é menos ainda, menos... Como explicar para vocês? Eles parece que eles são mais restritos, eles são mais metódicos. É assim, pronto, acabou. Então o diagnóstico de eutanásia lá é muito comum. Porque, não tem mais jeito, essa doença não tem mais cura, que tem que eutanasiar. Essa doença não tem o que fazer, esse remédio não funciona, sabe? Então, deem valor para o que vocês têm aqui no Brasil, seja para o seu veterinário local, seja para a pessoa que atende aí na agropecuária, tá? Para os nossos conteúdos, são mais de 3.500 vídeos aqui no nosso canal, preciso da ajuda e do apoio de vocês para poder levar a mais pessoas e conteúdo importante que possa realmente salvar vidas, beleza? Muito obrigado pela participação de todos. Vou dar um minutinho aqui, abrir para algumas perguntas de vocês, tá? Eu vou ter que encerrar a live um pouco mais cedo hoje, porque eu tenho um atendimento às 8h30, tá bom? Então, hoje a nossa agenda dos atendimentos começa cedo. Eu acabo tendo que atender muitas vezes de manhã, muitas vezes à noite, por conta do fuso horário dessas pessoas de outros países, tá bom? E atendo, inclusive, nos finais de semana e feriados, porque eu sei que é o dia que o seu veterinário não atende. Eu sei que é o dia que as pessoas tem o problema do cão e a pessoa não tem a quem recorrer, né? Então eu costumo dizer que eu atendo, claro, não é porque eu sou bonzinho, é porque eu moro no sítio, gente, eu tenho uma vida diferente, uma vida tranquila, né? Passo dia com a minha família aqui e tal, tenho uma rotina mais tranquila. Então por isso eu tenho mais tempo livre, né? Já fui aquele cara da correria, do consultório, de ter que estar lá todo dia das 8 às 6, não sei o que, eu já fui esse cara. Hoje estou mais tranquilo, aposentado da medicina veterinária, no sentido de ter que trabalhar, tá? Eu tenho a minha renda passiva, por isso eu não dependo 100% dos meus atendimentos, por isso eu consigo atender nos horários e dias que o seu veterinário talvez não atenda, tá? Então por isso eu consigo, não é que eu sou bonzinho, atende domingo, não. Atendo porque estou tranquilo, né? Atendo o número de casos que eu consigo colocar na minha agenda, que não atrapalha a minha rotina, tá? Então por isso podem mandar mensagem lá para o WhatsApp, quero agendar um atendimento, quero agendar um tirar dúvidas. Claro que a minha preferência é para os alunos, para quem está no nosso clube, vai ganhar mais
da minha dedicação, do meu contato, né? Mas qualquer um pode contratar os nossos planos de consultoria. Os alunos do clube, assinantes do clube, Dica do Veterinário, têm descontos nas contratações dos planos de consultoria, tá? Mas qualquer um pode contratar e é o mesmo preço. Final de semana, feriado ou dia de semana é o mesmo preço, porque cada pessoa vai ter a sua necessidade. Espero que você não precise, mas deixe anotado o nosso WhatsApp na sua agenda lá, tá bom? Abrindo para perguntas então agora. Ó, meu muito obrigado aqui para Eliane, tá sempre com a gente aqui. Neide, obrigado pela participação. Valdete, seja bem-vindo, obrigado. Maria Arlindo, obrigado, tá bom? Quem mais aqui? Quem mais? Michele, obrigado pela participação também. Magali, seja bem-vindo, obrigado. Rodolfo, obrigado, tá bom? Quem mais? Bianca, obrigado. Elton, com a gente também. Quem chegou até o final da live? Quero ver quem estava aqui desde o começo. Quem estava desde o começo? Digita aí 9999999. Sandra, obrigado, Sandra. Sandra tá sempre com a gente aqui também. Quem mais? Carla, obrigado pela participação também. Vaz. Elaine, outra Elaine aqui. Obrigado, Elaine, também aqui com a gente. Deixa eu ver as perguntas de vocês aqui. Carla, minha cachorra toma Cistimicin. Vet, é um Spray Cyst Control. Ok, qual a sua pergunta? Eu não conheço com esse nome, Cistimicin, Vet, não conheço. Qual que é o princípio ativo? Tenta ver o princípio ativo para você me falar aqui. Não me recordo agora não. Doutor, tem uma pincher de 2 quilos que apresenta sintomas gastrointestinais recorrentes. Esses chás ajudam? Elaine, pergunta muito interessante, mas o que vocês têm que entender? Ao longo da live eu expliquei para vocês que o foco de vocês tem que ser encontrar a raiz do problema. Se seu cão sofre com problemas gastrointestinais recorrentes, é porque tem algum problema que você não encontrou a raiz. Você precisa encontrar qual é a raiz do problema. O picão preto em si, que eu falei na live hoje, é um produto que ajuda o fígado. Então, o seu cão tem problema no fígado? Se sim, pode. Se não, não vejo sentido. Não adianta a gente querer usar muitos produtos à torto e direita, aleatoriamente, sem uma estrutura, sem uma estratégia. Eu preciso saber qual é o problema do meu cão. O problema está onde? Está no estômago? Está no fígado? Está no rim? O problema está na alimentação? Está a nível neurológico? Está num parasita? Você tem que saber qual é a raiz do problema. E aí você vai poder fazer a escolha do melhor chá. Nosso livro, gente, são mais de 30 plantas. Adquira um livro, que no livro vão ter várias plantas para você aprender e entender como usar a grande parte desses produtos naturais de forma positiva. E não ficar usando mais um produto porque um cara falou na live e eu achei bonitinho. Não façam isso, gente. A internet está cheia de conteúdo Merlin, tá? Então, assim, não vão na onda só porque eu falei do picão preto hoje. Eu vou dar picão preto pro meu cachorro. Não é assim. É legal? É legal para quem precisa. Entendeu? Então, cuidado. Eu vejo o velhinho lá com a bengala, acho tão bonito a bengala, vou comprar uma bengala para mim. Você precisa de bengala? Pô, né? Sabe essa coisa? Mas eu achei o velhinho bonito andando com a bengalinha. E aí, quer dizer, eu vi a senhorinha andando com o andador, eu achei tão belezinha ela andando com o andador. Então eu vou comprar um andador para mim. Você precisa de um andador? Sabe? Então, cuidado. Ela também pode tomar esse chá? Não sei, cara. Como eu acabei de explicar, é focado em problemas do fígado. Se o seu cão tem problema no fígado, você pode usar o produto. Entendeu? Se o seu cão não tem problema no fígado, não tem necessidade de utilização, tá? Por isso que eu falo, gente, no nosso clube é onde vocês aprendem a identificar os sinais que o seu cão dá quando ele tem problemas hepáticos ou não. Se o seu cão tem sinais de problemas hepáticos, é interessante vocês usarem um picão preto. Se o seu cão está tomando medicamentos, toma medicamentos por muito tempo, tem o fígado sobrecarregado, ou você fez o exame lá, a LTFA deu alto, legal, pode usar sim. Se seu cão não está na lista de restrições, não é uma cadela gestante, não é um cachorro diabético, não é uma cadela lactante. Beleza, tá? Para prevenção, não. Ele é para tratamento, Sandra. Tratamento.
tá bom? Seu livro encontra no site? Sim, dicadoveterinário.com. Gilvanda, obrigado, viu, pela participação aqui. É verdade que o chá de quebra-pedra é bom para a pedra no rim? Sim, exatamente, tá? Mas entenda o seguinte, ele é bom para a pedra no rim ou na bexiga, e não para prevenir a pedra no rim e a pedra na bexiga, tá bom? Cuidado com isso, porque a gente começa a achar bonito e querer fazer o uso de algo que é de tratamento, usar para prevenção, tá bom? Faça tratamento para pedra na bexiga. Bom, então, cara, se o problema está na formação de bexiga e cistite, o problema está mais voltado a rim e não no fígado. Então, esse produto não vai fazer muito sentido para você, tá bom? Sobre o chá de orégano. A gente tem aulas lá no canal, no YouTube, explicando sobre o chá de orégano, tá? Tem grandes propriedades para a pele, principalmente antifúngico e antimicrobiano, tá bom? Muito bom. Ele ajuda como se fosse um antioxidante para a pele do cão. Pode utilizar via oral ou via chá para dar o banho, tá? Inclusive para limpeza de ouvido também podemos utilizar. Como eu falei, muito bom para a questão de fungos e bactérias, tá? E veja o vídeo lá que a gente tem também sobre o alecrim, tá bom? No livro a gente também tem aulas explicando sobre, tem os módulos, né, explicando sobre isso. Bom dia, Rita, seja bem-vinda. Minha cachorrinha está com rouquidão, mesmo acordada. Isso é normal, Arthur? Não, normal não é, né? Normal, sabemos que não é. Maria Nilza, isso? Não é normal, tá? Você tem que, de novo, encontrar a causa do problema. Qual é a raiz do problema do seu cão? Qual é a raiz do problema? Por que ela está com rouquidão? Seria uma traqueite? Seria uma bronquite, bronquiolite? Será? Tá? Tem que analisar isso aí. Sistema em vias respiratórias, tá tudo bem ou não, entendeu? Doutor, depois volta lá. Obrigado, Magali. Certo? Então, entendam isso. Aprendam, é o que eu falo, gente, invista em conhecimento, aprendam a avaliar o seu cão em casa e você não vai ficar sedento em querer usar remédios aleatórios, plantas aleatórias, produtos da internet, tá? É uma live com intuito educacional para explicar sobre um produto. Não é porque eu falei na live hoje que amanhã você vai pegar o produto e porque você tem na sua casa, nasceu na sua calçada, você vai pegar e vai usar no seu cachorro. Não faça isso. Existe um animal que precisa desse produto. Outros animais não precisam. Não fica forçando a barra, tá? Respeite o corpo do seu cão. Todo excesso faz mal. Não é porque é natural que você vai querer sair usando, tá? Tenha consideração, entendeu? O seu livro tem que imprimir? Pode imprimir. Você pode ler no próprio celular ou no computador, ou você pode imprimir e encadernar. Tenho vários alunos que fizeram isso, tá? Se deixar minha cachorrinha velhinha, não para. Não entendi sua pergunta, Lê. Minha cachorrinha até com 16 anos. Não entendi. Não entendi a sua pergunta. Quanto custa? Tem que entrar no site lá. Não sei de cabeça, tá? O pessoal do marketing lá tá sempre mudando, porque eles fazem às vezes as campanhas, né? Então, geralmente eles disparam. Pro pessoal que se cadastra no site, pessoal que tá cadastrado no site, periodicamente eles recebem o link, as mensagens lá das ofertas que o pessoal do marketing envia. Então, às vezes tá na campanha, às vezes tá na promoção, às vezes não tá, entendeu? Eu encadernei o livro lá, Eliane comprou e encadernou. Que legal, Eliane, obrigado, viu? Que legal, feliz. Minha cachorrinha teve a doença do carrapato, ela veio infestada de pulgas e carrapatos quando foi resgatada. Ela está sempre com pulgas, o Capstar não resolveu. É porque o seu ambiente está infestado, Eliane, você precisa detetizar o seu ambiente. Doutor, não sei mais, muito obrigado por tudo. Obrigado. Aqui, cachorro vomita de vez em quando, o exame seria de sangue? Sim, um dos primeiros exames mais básicos que a gente tem é o hemograma. É o primeiro exame, o exame mais básico que a gente faz para ter uma noção geral de como está a saúde do cão, tá? E aí você pode aproveitar que vai fazer o exame de sangue, o hemograma já pede para fazer também os fatores bioquímicos, função renal e função hepática, tá? ALT, FA, ureia, creatinina, e você consegue ter uma avaliação mais geral do seu cão, tá bom? Está com problema neurológico, anda muito. Eu atendo vários casos de problemas neurológicos, tá? Você tem que, claro, tem um ponto onde já tem a degeneração. Se tem a degeneração, a gente tem que utilizar alguns antioxidantes para amenizar isso, tá? Mas os problemas neurológicos, eles podem ser prevenidos em muitos casos.
quando a gente prepara o cão. O treinamento mental do cão é extremamente fundamental para que eu evite problemas neurológicos, entendeu? A grande parte dos problemas neurológicos dos cães, né, acaba vindo por conta de uma falta de estímulo mental, né? A gente às vezes não... A gente muitas vezes não faz o treinamento da mente do cão. A gente só cuida do cão e da comida, faz uma alimentação passiva, né? E não vai passear, só sai para dar uma volta. Não faz um treinamento ativo do cérebro do cão. E isso acaba colocando o cão em predisposição a problemas neurológicos, tá? Infelizmente. Minha cachorra tem 8 anos, eu molhei a ração ontem, não comeu. Molhou a ração? Mas não faça isso, Eliane. Que isso? Não cometa este grande erro, molhar a ração. Preciso vacinar contra a cinomose todo ano? Não sei. Depende do seu ambiente, depende da sua rotina, tá? Depende do tipo de vacina que você utiliza, depende da saúde geral do seu cão, exposição que seu cão tem. Lá no nosso clube eu explico muito sobre isso, tá? Eu ajudo vocês a economizarem dinheiro. Para quem está no clube, você aprende, no questão da Eliane, aprende a alimentar o seu cão corretamente para que o seu cão não tenha tanta... para que seu cão não tenha problema de saúde, para que seu cão não tenha tártaro dentário. Você aprende a calcular dosagens, a utilizar plantas, vocês aprendem tudo. Entrem para o clube que vocês vão ter o melhor que vocês podem buscar para o cão de vocês. Se vocês querem bem-estar, querem tranquilidade, querem poder contar comigo, não somente nos horários e dias das lives, no clube vocês têm mais suporte, tá bom? Inclusive essa questão do estímulo mental, ajudo muito os alunos lá a fazer os estímulos mentais. Vocês têm acesso ao nosso curso, os 4 pilares do comportamento canino, tá bom? E eu explico lá no primeiro módulo, que programa cão... perdão, tanto curso que eu me esqueci. É o curso... Cão Super Saudável, tá? Segredo do Cão Super Saudável. Nesse curso o cara vai falar... vai ter as aulas lá explicando sobre a questão da vacina. Precisa vacinar? Não precisa vacinar? Qual vacina eu faço? Para qual tipo de cão que você precisa de vacina todo ano? Para qual tipo de cão você não precisa vacinar todo ano, tá? Qual é o intervalo correto nas aulas? Vocês vão aprender sobre isso também, tá bom? Deixa eu ver aqui, mais perguntas aqui. A astaxantina é um bom antioxidante? Não, a astaxantina é a composição, né? Você tem que ver qual planta você quer, qual produto você quer que tenha astaxantina, entendeu? A astaxantina tá bom, se for falar dessa forma, é um bom antioxidante. Você tem que procurar os produtos que têm as astaxantinas, entendeu? Bom dia, tem um cachorrinho da rua, está muito magra, debilitada, não conseguia parar em pé. Entendo. Faça um exame de sangue também para avaliar se não tem hemoparasitoses, tá? Para você poder fazer a desparasitização correta do seu cão. Lá no nosso clube você vai ter acesso ao nosso curso de cão. Tem todas as aulas explicando exatamente sobre isso. Resgatei um cão, adotei um cão, acolhi um cão. O que eu devo fazer primeiro? Lá você vai ter cada uma das aulas que vai te indicar como você faz a reabilitação desse cão em cada um desses pontos, tá bom? Minhas cadelas são Shih Tzu. Elas comem muito cenoura ralada com fígado, carne ou frango. É uma boa? Não sei, você está afirmando ou você está me perguntando? Este cardápio que você enviou no chat não é uma alimentação equilibrada, tá bom? Meus filhotes têm 20 dias de nascido. Quando dar remédio de verme? Não sei. Qual a origem dos filhotes, né? Quando foi feita a vermifugação da mãe? Quando foi feito o desmame? Entendeu? Vocês têm que entender, gente, que existem um conhecimento e perguntas antes disso para você fazer a coisa certa, entendeu? Eu até poderia falar, faz vermífugo agora, com 15 dias. Faz vermífugo com 20 dias. Mas é errado da minha parte. Se eu não conheço você, não conheço o seu cão, não conheço a história, né, o ambiente onde o seu cão vive. Porque se seu animal, se a cadela se você fez uma cria correta, a cadela foi feita uma super gestação. Você fez uma gestação regrada para a cadela, vermifugou a cadela antes da gestação, vermifugou a cadela logo após o nascimento dos filhotes. O filhote seu nem precisaria de vermífugo agora. Você poderia fazer o vermífugo somente com 40, 45 dias. Mas como eu não sei o ambiente onde seu cachorro vive, como é que você cuida do cachorro, se está desmamado, se não está desmamado, se você já separou o filhote das cadelas, se você já secou leite da cadela, se você fez uma super gestação, talvez você precise realmente de vermífugos, entendeu? Então, no clube é onde eu ensino para vocês a base certa do que deve ser feito e lá eu consigo te ajudar, entendeu?
entender, e você vai assistir às aulas e você vai entender, nossa, eu não fiz isso, nossa, eu não fiz aquilo. Aí, claro que você vai ter que sobrecarregar o seu cachorro, dando mais vermífugo, gastando mais dinheiro, com mais remédio, com mais exame. Agora, quanto mais correta você levar a saúde do seu cão, fazendo o certo, que é o que eu tento ensinar para vocês no clube, você vai gastar menos dinheiro, vai se preocupar menos com remédio, com coisas do seu cão. Seja com vacina, seja com vermífugo, entendeu? Então, depende do que você faz, como você cuida do seu cão. Entenderam? Doutor, quais exames eu preciso saber? Problema cardíaco. Eletrocardiograma, ecocardiograma e um raio-x de tórax. Quem mais? Há muitos anos atrás você falou que devemos fazer uma poupança para o cão, uma forma de ter uma reserva para uma necessidade. Isso me ajudou muito. Que bom, Eliane, fico feliz, tá? Realmente, eu falei e continuo falando. Todas as pessoas devem ter uma poupança para o cachorro, porque já que você já sabe que você mora num país que não tem saúde pública para cachorro, veterinário não é grátis, ao contrário, veterinário é caro, remédios são caros, você já sabe disso. Então, quando eu escolho ter um cão, eu já sei disso, já sei que não tem veterinário grátis, eu já sei se eu moro no sítio, se eu moro na cidade, se é uma cidade grande ou cidade pequena, se tem veterinário e quanto custa a consulta. Inclusive é o que eu recomendo. Antes de você pegar um cachorro, já vá no veterinário, pergunta quanto que é o exame, quanto que é o check-up, quanto que é a consulta, entendeu? E aí você já tem noção, bom, beleza, já sei que o veterinário custa tanto. Já busque saber sobre vacinas, vermífugo, antes de ter o cachorro. Porque quando você pegar o cachorro, eu já sei dos problemas que eu tô entrando. É igual o carro. Vou comprar um carro. Ah, mas o IPVA do carro é 5 mil por ano. Ué, você já sabe quanto é o IPVA antes de ter comprado o carro. Depois que comprou o carro, não adianta eu chorar. Ah, mas o seguro. Ah, mas o IPVA. Meu, eu já sei. Ah, mas esse carro gasta muito. Ué, eu tenho que saber antes de comprar o carro. Quando eu decido comprar um carro, comprar uma moto, eu já sei que eu vou ter que pagar imposto todo ano, que eu vou ter que abastecer, que pode dar pau no motor, que tem que trocar o óleo. Eu já tenho que saber, né? Já está implícito. Vou comprar uma CGzinha, tudo bem. Vou comprar uma joguinha, vou comprar uma... A Jog nem existe mais, né? Hoje em dia as motinhas elétricas. Vou comprar uma Bis. Existe, Bis existe, né? Pop. Vou comprar uma Pop. Ou seja, eu já sei que eu vou ter que gastar com combustível, com pneu, com manutenção. O cachorro é a mesma coisa. Então, se eu vou ter um carro, eu também tenho que fazer a poupança para o carro. Porque qualquer hora fura um pneu, você passa num buraco, não é culpa sua, não é culpa sua. Só que acontece, entendeu? Passa num buraco, né? Pega uma pedra, fura o pneu. E aí? Tem que trocar. E aí? Vai ter que gastar com pneu, com borracheiro, entendeu? Quebra, né? Vai ter que trocar o óleo de tanto em tantos mil quilômetros. Vai dar um pau, vai dar um problema. Entendeu? Então, ou seja, eu tenho que estar preparado para que eu possa ter um animal ainda mais, né? Porque o carro, tudo bem, você deixa o carro na garagem e anda a pé. Mas e o cachorro? Vai ficar lá morrendo? Não. Então eu tenho que ter uma poupança para o meu cachorro, sabendo que não tem veterinário grátis, sabendo que tudo é caro. Ah, é caro? Eu já sei que é caro. Então, antes de eu ter o cachorro, eu já tenho que estar preparado. Pô, então eu não vou pegar cachorro, porque é tudo caro, eu não vou ter condição de pagar. Então, nem tenho cachorro. Pronto. Beleza. É uma opção. Entendeu? Não ter cachorro. Se eu acho que eu não vou dar conta de cuidar, se eu acho que eu não vou dar conta de pagar o veterinário, pô, então vou repensar isso, nessa possibilidade. E vou, em vez de ter o cachorro, eu vou lá na porta da prefeitura manifestar contra o prefeito que não faz uma ONG, que não abre um hospital público, entendeu? Esse é o trabalho. Se eu não tenho dinheiro para pagar um veterinário, eu vou ter que, então, protestar para pedir mais qualidade de vida para os animais de forma pública, vou ter que pedir auxílio, né, para o meu pet, aí sim, né, porque infelizmente já é um conceito pré-estabelecido, tá? Guardar todo mês um dinheiro, e não somente para isso, né, gente? Eu falei o exemplo aqui do carro e o exemplo aqui do cachorro, mas e você? E a sua reserva? E a sua poupança? Cadê? Eis a questão, né? E aí às vezes a gente tá lá pensando no cachorro e eu não guardo para mim, não faço minha poupança também? O dia que dá pau em você, como é que faz? O resto tudo desmorona? Que bom, Eliane, obrigado pelo depoimento, tá bom? Eu gosto muito dos seus vídeos, obrigado, Júlio César, seja bem-vindo. Elton, doutor, alguma alimentação pode diminuir convulsões ou só mesmo Gardenal? Não, existem alimentações que podem reduzir
as convulsões, tá? Alimentações com mais proteína e poucos carboidratos. O óleo de coco também é outro produto que eu uso muito para beneficiar quadros neurológicos, tá? O próprio ômega 3 também de boa qualidade, óleo de peixe, também ajuda muito a redução, né? Uns antioxidantes positivos para quadros neurológicos. Agora, o que mais ajuda os quadros neurológicos é adestramento, tá? O quadro de treinamento mental. Quando você começa a aumentar o limiar de trabalho mental, estímulos mentais, você consegue reduzir muito os quadros de convulsões. Eu tenho vários casos que eu atendi que a gente consegue ótimos resultados, tá? Eu ensino as pessoas a trabalharem o cérebro do cão, tá? Você precisa diminuir o nível de previsibilidade do seu cão. E aí você vai ver um cão diminuindo o número de crises convulsivas ou neurológicas, tá bom? Bom dia, Denise, seja bem-vinda. Ter recursos para manter, exatamente, Michele. Obrigado pela participação. Maria, estou falando... o Júlio é seu filho? Ah, não. Eu, hein? Tô entendendo nada aqui. Vocês estão conversando entre vocês, né? Ai. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Eu acho que não, né? Não tem para humanos direito? Pois é, exatamente, Giovana. Se não tem nem para humanos direito, vai ter para cachorro, né? Então, por isso eu sou obrigado a pensar nisso. Eu tenho que pensar, entendeu? Eu tenho que pensar antes de ter. Antes de passar pelo problema, eu tenho que prevenir o problema. Entendeu? Antes de passar pelo problema, eu preciso prevenir o problema, tá? E é o que eu tento ensinar para os nossos alunos lá do clube, sabe? Você aprender sobre o problema para quando o problema aparecer, você saber como lidar com ele. Pessoal, deixa eu ir embora, porque eu tenho um horário aqui, tenho um atendimento agora às 8h30, tá bom? Um grande abraço para vocês, ótimo dia. Dá seu joinha, dá seu like, compartilha com outras pessoas, assim vocês me ajudam e me apoiam, tá bom? À noite estarei de volta. Grande abraço, tchau.